Ana Souza, nutricionista, está aqui hoje. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Samara. É um prazer estar aqui. Sempre. E para falar desse assunto, né, que é inevitável. Todo mundo vai passar, algumas mais cedo, algumas mais tarde, mas é inevitável, né? E quando a gente fala da menopausa, obviamente a gente está falando direto com esse público, quem está passando já sabe, mas basicamente, assim, para explicar para o pessoal de casa, o que seria esse período? Bom, a alimentação tem influência no nosso corpo, na nossa saúde, nas funções do nosso corpo, né? E não é diferente também nesse período. Então, quando a mulher chega no período de climatério, que é a fase que faz a transição, né, do período reprodutivo para o não reprodutivo da mulher. Perfeito. E nesse período também, que começa ali nos 40 anos até os 65, se pode se estender até lá, a gente também tem a menopausa, que é onde ocorre a interrupção da menstruação. Então, 12 meses sem menstruação, a mulher já se encontra no período da menopausa. Então, é nesse período que ocorre a baixa produção do hormônio do estrogênio, da progesterona, e onde vem aqueles sintomas que as mulheres sofrem, né? Sim. A gente já sofre, acho que naturalmente, a gente tem aí as mudanças de hormônios, a gente sempre bate aqui na tecla também, né? Que sempre quando a gente fala aí de saúde para mulher, para homem, é diferente. A gente já tem toda essa mudança, tudo isso que mexe com a gente mesmo. Aí chega essa parte aí, esse período da menopausa, climatério, a gente sofre bastante, né? Sim. Quando a gente fala da alimentação, ela pode ser uma aliada e também vilã, com alguns, né? Daqui a pouco a gente vai falar o que evitar nesse período, mas tem essas duas vertentes aí, ela pode ajudar e também pode influenciar nesse período. Uma alimentação variada, rica em nutrientes, é sempre muito bem-vinda, é sempre muito necessária em todas as fases da vida, Perfeito. Né? Nesse período não é diferente, então nós possuímos alimentos que agem como fito-hormônios, né? Que faz a função ali do estrogênio nesse período. Então tem alguns aqui que a gente vai falar daqui a pouco. Então é muito importante ter uma alimentação equilibrada, né? Para melhorar esses sintomas e também prevenir e controlar doenças que vêm com o envelhecimento e também nessa fase aí da menopausa e climatério. Com certeza. A gente vai falar hoje também, né, um pouquinho de uma maneira geral, porque cada caso é um caso, né? Pode acontecer isso entre as mulheres, por exemplo, uma responde, né, de um jeito, outra de outro jeito, às vezes o que é bom para uma não é bom para outra. Sim, exatamente. Por isso que é muito individualista, cada uma tem um sintoma, cada uma sofre de uma maneira, né? Tem algumas que não apresenta tanto, tem algumas que precisa fazer terapia de reposição hormonal. Então, cada uma tem as suas necessidades, né? Que precisam ser respeitadas principalmente. Perfeito. A gente tem uma telinha aqui que até mostra um pouquinho. A próxima está... Coloca aqui para mim, fazendo favor. A outra, a próxima. Que a gente vai falar um pouquinho aí, aqui, olha. Grãos integrais, frutas e vegetais, proteínas, gorduras saudáveis. Tá até escrito errado ali, mas olha, gorduras saudáveis. O que você trouxe aqui pra gente? Olha, começa a explicar. Ó, no geral, as frutas, os vegetais precisam estar sempre presente na alimentação para a saúde no geral, tá? Para o bom funcionamento do intestino, para garantir todas as vitaminas e minerais. Aqui eu tenho alguns alimentos que lembra que eu falei dos fito-hormônios, que agem como estrogênio no nosso corpo. Então, a gente consegue fazer o chá do inhame, da casca do inhame. Uma pausa aí, que eu vi aqui, você passa o inhame pra mim, eu achei que era um coco. Mas inhame, é um inhame, gente. Tá bem grande. É que esse inhame aqui, ele veio lá de Itu, especialmente pro banho de mulher. E falar assim, abrir um parênteses pra falar do inhame, que sempre quando a gente fala aqui, por exemplo, a gente falou já de Covid, de dengue, o inhame sempre está presente, né? Por quê? Sim. O que ele tem? Ele tem alguns nutrientes, né? Fitoquímicos que ajudam nisso. Dizem que ajuda também na recuperação das hemácias, é bom para o sangue. Então, tem várias funções. E também ajuda no climatério para aliviar os sintomas daquele calorão, né? Aqueles sintomas desagradáveis que a mulher apresenta nesse período. É verdade. E já que eu fiz a comparação aí do inhame com o coco, a água de coco, ela ajuda também? Porque, assim, como você falou, né? Do calorão, tudo isso, né? Então, é
uma maneira também da gente se hidratar, de repente, pessoa, né, que não consegue às vezes, tomar muita água no dia, água de coco ajuda? Sim, com certeza. Todos os tipos de líquido entram como hidratação. Então, a água de coco não é diferente. Perfeito. Então, se tem muita dificuldade em tomar água, coloca uma água de coco, um suco de fruta natural, também pode ajudar. Muito bacana. Olha, a gente está só começando o nosso bate-papo aqui sobre alimentação na menopausa. Tem muito que a gente falar ainda sobre esse assunto. Aproveita o intervalo, manda sua pergunta aqui, participe comigo, que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais para você. Band Mulher, olha, estamos ao vivo para 285 municípios. Vou começar a mandar beijinhos, hein, para vocês. Um beijo especial para dona Clarice, lá de Pirapozinho, sua sogra, Minha sogra. Tá assistindo. Beijo pro César também, tá assistindo a gente. Olha, beijo pra Neide. A Neide tá acompanhando a gente lá da Paraíba, através do YouTube. De José Bonifácio, Sítio Pauliceia. A Sônia tá mandando beijo, tá falando que tá passando por isso e sente muito calor. É a maior queixa, né? Nesse as ondas período. de calor. As ondas de calor. Agora eu vou entrar numa questão aqui pra gente falar um pouquinho dos chás, né? Porque a gente sempre ouve falar, né, que os chás são bons, além de hidratar, tem seus benefícios. E nesse período não é diferente, né? Quais chás poderiam ser aliados da mulherada? Então, o mais conhecido, acredito que vai ter até pergunta perguntando sobre isso, Várias. é o da folha da amoreira. Então, é o mais conhecido. Então, além do chá, também tem o extrato, né? Mais concentrado, você encontra em cápsulas, em lojas de ervas naturais, então é mais fácil de encontrar. Então, ele é um potente aliado também para esse calorão e os outros sintomas também do climatério. Realmente chegaram várias perguntas perguntando de chá de amora. Então, na verdade, não é do fruto em si, é da folha. É da folha da amoreira. Então, se você encontrar aí na vizinhança, pega pra você fazer um chá, né? E é até legal essa dica que é natural, né, Milena? Sim. Às vezes a gente fica procurando aí no mercado, procurando nas farmácias algum remédio milagroso. E às vezes no quintal de casa a gente encontra algo que vai ajudar, né? Verdade. Muito bacana. Agora, eu acho que ele, assim, eu não sei se ele é vilão, se ele é aliado, se pode, se não pode. O chocolate, quando a gente tá no período, né, menstrual aí, que a gente tá de TPM, a gente corre aí pro chocolate. E na menopausa? Então, o chocolate, ele é rico em polifenóis e ajuda no estresse. Então, no período de menopausa, do climatério, a mulher fica mais irritada, ela tem mais dores de cabeça. Então, é muito importante também dar ênfase na saúde mental e não somente a física. O prazer então, também, né? Vai te fazer bem. Só que precisa ser acima de 70% para ser o mais saudável, a melhor opção que existe, né? E de forma que seja orientado pelo seu nutricionista, porque não pode ter o exagero, porque também contém açúcar, né? Então, é saudável, pode, mas em quantidades adequadas. E é importante também nesse período fazer um acompanhamento, né? Com certeza. Procurar o especialista, procurar nutricionista. Olha só, tenho menopausa, a Miraci Bortolotto de Araçatuba. Tenho menopausa desde os 50 anos. Hoje estou com 57, né? E ela tá falando, ela tava perguntando do chá de amora, a gente acabou de responder. E ela também perguntou assim se tem tempo certo para acabar a menopausa. Aí seria também um acompanhamento com um médico dela, no caso, Sim, né? exatamente. Se ela sofre muito com esses sintomas do climatério, é importante procurar um especialista, né, nesse período aí da menopausa, que cuida de climatério, para ajudar ela nisso. Então, existe a reposição hormonal, que precisa de orientação médica, né? E tem algumas pessoas que não sofrem tanto com sintomas, que dá para amenizar mais com uma alimentação saudável e também com atividade física. Então, ela precisa procurar um médico, porque a menopausa não tem como acabar, ela não tem fim, né? Então, entrou no período ali de climatério, entrou na menopausa, aí pro resto da vida ela não vai mais ter os períodos de menstruação, né? Então, encerrou ali. Daqui o que a gente ainda não falou, leite... O leite de soja, né? Porque é rico em isoflavona, então também contribui para isso. Então, pode ser consumido em forma de leite, né? Fazer em casa mesmo, comprar na caixinha, ler as instruções que a nutricionista vai te orientar na escolha, né? Temos também a linhaça, que é fácil de encontrar, que é rica em lignana, que também contribui para esse período do climatério. Não podemos deixar de falar do cálcio, né? Do leite, do iogurte, dos queijos. Porque nesse período nós
pela baixa produção de estrogênio, ocorre a osteoporose. Olha só. Né? Então, a gente precisa sempre estar consumindo fontes de cálcio, né? E ali também a gente tem a uva, que tem o resveratrol. Tá docinha, tá docinha. Várias beliscadas aqui nessa uva. Que também contribui para esse período. As outras frutas, os vegetais, ajudam na saúde de forma geral, no funcionamento do intestino, para menor absorção de gorduras, né? E também para a saúde no geral mesmo. Já a beterraba ou a melancia, elas têm o óxido nítrico, então aumenta a vasodilatação. Isso contribui também para não dar aquele calorão que incomoda tanto. Muito bacana. A gente falou de tudo o que é indicado, né, para ter uma boa alimentação. Mas agora, o que evitar neste período? Tem alguma restrição, né? A gente sabe assim, que na alimentação, como a gente sempre diz aqui, né, tudo é alimento. Mas assim, nesse período tem que evitar alguma coisa? É bom evitar os ultraprocessados, alimentos industrializados, porque na composição deles tem muita gordura, tem muito óleo, né? Tem muito açúcar, amido e também o excesso de sódio e o glutamato monossódico, que é um realçador de sabor, eles causam retenção. Olha. E isso piora os sintomas do climatério. Então, é bom evitar. Perfeito. Então, você que está aí assistindo a gente, cuidado com aqueles temperinhos prontos, né? Usa muito macarrão aí. Instantâneo, suquinho de pacote, refrigerantes. Só vai causar aquele inchaço e, né, vai incomodar. Muitos outros sintomas. Coloca aqui pra mim, está fazendo favor, a última tela, que não tem como a gente falar também de tudo isso e não falar de suplementação, né? Tem até várias perguntinhas aqui, mulherada perguntando, inclusive, de suplementação. Então, o que você diz em relação a isso? É indicado, de repente, a mulher que está com alguma deficiência, né? Buscar uma suplementação ou tomar cuidado também para a pessoa, de repente, vai por conta própria procurar suplementação? Isso, é muito importante, orientação de um profissional quanto a isso, porque nesse período nós também temos deficiências de algumas vitaminas, que levam até a osteoporose, nós temos aumento da gordura da região central, então isso também acarreta outras doenças, diabetes tipo 2, infarto, AVC, então várias outras coisas que precisam de muita atenção. Então a suplementação de algumas vitaminas às vezes realmente é necessário, mas precisa de orientação, principalmente vitamina D, K, selênio, então precisa de acompanhamento, a gente também consegue pela alimentação. Se não consegue, aí sim a gente precisa suplementar, mas nunca faça de forma sem orientação, sem alguma instrução, porque pode ser mais prejudicial do que benéfico. Trazer prejuízo é aquilo que eu falei, né? Às vezes o que é bom para sua amiga, para sua vizinha, não é bom para você. Tem que ter acompanhamento. E nunca vai no Dr. Google, eu sempre falo, né? Nunca vai no Dr. Google, não. Beijo especial para minha mãe também, que tá assistindo, né, a gente aqui. Beijo especial para Fátima de Birigui, tá acompanhando. Perguntinha aqui curiosa, vou fazer, não sei se faz sentido, mas a nossa telespectadora tá perguntando se pimenta faz mal neste período. Pimenta tem alguma relação? Bom, a pimenta vai muito de cada pessoa, né? Então, tem pessoas que têm gastrite e conseguem consumir pimenta, não tem problema algum. Alguns alimentos que são irritantes, eles podem piorar os sintomas do climatério. Então, precisa tomar cuidado. Então, se experimentou e viu que não foi legal, evita, tá? Perfeito. Mas não é para todo mundo essa indicação. Adorei nosso bate-papo de hoje. Como eu disse, daria pra gente ficar o resto do dia falando, né? Com certeza. Mulherada aqui participando em peso, mas nosso tempo aqui é curtinho. Convido você a acompanhar também a Milena nas redes sociais. Como que tá o seu Insta? @nutri_missouza. Tá na tela, olha, tá na tela. Bora acompanhar, você posta muitas dicas lá também, né? Orientações. E bora também procurar um especialista, né, gente? Não dá pra ficar sofrendo nesse período, Com certeza, né? Dá pra aliviar. E a gente tá um pouquinho longe ainda de chegar. Ai, tô um pouquinho longe ainda, será? Mas é isso, obrigada pela participação. Agradeço o convite. Até a próxima. Até. E depois do intervalo tem segunda parte do horóscopo da semana. Se você ainda não viu o seu signo, aguenta aí que eu já volto.